Bom dia, na paz do Senhor, meus queridos ouvintes. Aqui é o Valcir Miranda, com mais uma mensagem com a conexão com o Reino. Desejo que vocês tenham um dia abençoado por Deus e uma alma repleta de alegria. Desde já eu peço a vocês que não esqueça de dar o joinha e compartilhar essa mensagem para que ela venha alcançar um enorme número de pessoas. E nesta manhã gostaria de estar aqui com vocês na leitura da palavra de Deus, onde está escrita em Mateus capítulo 14, versículo 24 e 25. Diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Graças a Deus, uma palavra maravilhosa nesta manhã, o qual vem falando sobre Jesus andando por cima do mar. Vemos que Jesus, a pessoa maravilhosa, que logo ali, ele estava ali despedindo de uma multidão, onde ali ele transformou, fez o milagre do pão e dos peixes, e ele estava ali despedindo da multidão. E vemos que ele ordenou aos seus discípulos que atravessasse do outro lado do mar. E ali os discípulos pegou aquele barco, que era assim um barco profissional da época, porque um barco para carregar aí 12 pessoas tinha que ser um barco assim muito bom. E ali os discípulos pegou aquele barco e começou a remar naquele mar da Galileia. Eles ouvindo a voz de Jesus, e partiu a mar adentro. E ali, amados irmãos, vemos que quando eles estavam ali no meio do mar, as ondas, os ventos ali, veio tudo contra eles. Vemos que tudo ali não estava favorável para os seus discípulos. E vemos que eles sofreram muito ali. Quanto mais remava, parecia que não saía do lugar. Eles tinham muita dificuldade. Nós vemos que ali Pedro, ele era uma pessoa assim muito experiente. Ele nunca tinha passado por uma dificuldade daquela no meio daquele mar. Porque aquele mar, ele conhecia como a palma da mão. E ele era acostumado a pescar e andava para lá e para cá sobre aquele mar. Mas aquele dia foi um dia diferente. As ondas e os ventos fortes quebravam sobre eles. E eles ficaram com muito medo de se afundar, porque onde eles estavam era muito fundo. Eles estavam no meio do mar. Mas tem hora que as lutas são tão grandes em nossas vidas que parece que Deus nem está ouvindo nós. Mas Jesus, ali na quarta vigília da noite, ele desce sobre aquele monte e vê os seus discípulos naquela dificuldade. Ele pisa sobre as águas, como se estivesse pisando assim em terra firme, e vai ao encontro dos seus discípulos. E quando ele olha, quando os seus discípulos olham e vê ali Jesus, eles pensavam que era um fantasma. Naquela dificuldade que eles estavam, naquele sofrimento que eles estavam ali,
aquele medo, e aparece ali uma pessoa sobre o mar, andando em cima das águas. Era coisa que eles nunca tinham visto isso na vida deles, como pescador profissional, como pessoas assim que era acostumado a andar sobre aquele mar, nunca tinha visto isto em sua vida. E eles gritaram com medo, ficaram atemorizados ali naquele instante. E Jesus disse para eles: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E nós vemos que Pedro, ele olhou para Jesus e disse assim: se és tu, Senhor, se és tu que está aí, me ordene que eu ande sobre essas águas também. E Pedro ali olhou e Jesus disse para ele: se é isto que tu quer, Pedro, que venha. E Pedro olhou para Jesus e colocou ali os seus pés sobre aquelas águas. E Pedro, a hora que pisou, era como que se ele tivesse pisado em terra firme. E Pedro vai ao encontro de Jesus. E quando Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguiu andar. Pedro, olhando para Jesus, ele andou sobre o mar. Mesmo que aquelas ondas vinham e batiam sobre ele, mesmo que o vento ali batia sobre ele, mas ele estava fitado os olhos em Jesus. E nada daquilo acontecia com ele. Pedro somente estava olhando para Cristo. E ali, quando a pessoa olha para Jesus, está focado em Jesus, nada acontece com ele. Por quê? Porque ele tem uma direção certa. Ele está indo para um lugar certo. Já está traçado ali o seu caminho. E vemos que ele olhava para Jesus também e via que as ondas batiam sobre Jesus. Aquele vento forte batia sobre o cabelo de Jesus. E Pedro ali fitado os olhos. Mas teve um momento em que ele tirou o olho de Jesus. Ele parou de olhar para Cristo. Foi aonde ele ali se achou inseguro. Ele parou de olhar para Jesus e ali ele começou a se afundar sobre aquele mar. E quando Pedro ali se afunda sobre aquele mar, ele fica temoroso. Ele ali, a água batendo no seu peito, ele pede socorro para Jesus. Ele pede ali misericórdia para Jesus. E Jesus chega caminhando sobre aquelas águas e ali pega na mão de Pedro e levanta, põe no seu colo e sai andando e sobe ali sobre aquele barco. Coloca Pedro em segurança sobre aquele barco. E é desse jeito, amados ouvintes, que Jesus faz conosco. Quando nós achamos que não estamos aguentando mais, quando nós abrimos nossa boca e pedimos socorro para Jesus, às vezes nós achamos que Ele não está ouvindo nós.
mas é o momento em que Ele pega nós pelas mãos, coloca em seus braços e nos coloca em lugar de segurança. Jesus fez isso com Pedro, colocou Pedro ali no barco e Jesus olhando e repreendeu a tempestade, repreendeu ali aquele vento, aquelas ondas fortes e tudo se cessou. Nós vemos, irmãos, ouvinte da palavra de Deus, é assim que Deus faz para proteger as nossas vidas. Se existe uma pessoa que cuida de nós, é Jesus Cristo, porque Ele veio para isso, Ele veio para nos ajudar, Ele veio para nos dar força, Ele veio para nos dar essa energia, para que nós não pudéssemos desanimar. E vemos que a partir daquele momento em que a tempestade foi-se embora, Jesus ali começou a ser o comandante daquele barco. Nós vemos que quando Jesus passa a comandar o nosso barco, as coisas vão bem. Quando Jesus entregamos para Ele comandar as nossas coisas, você pode ver que elas começam a ir bem. E ali, os seus discípulos ficaram felizes em ver tudo aquilo que Jesus fez ali naquele momento. Amados, não há como ficar desligado de uma pessoa como Jesus. Não tem como a gente abandonar uma pessoa que faz tantos milagres como esse, que traz tanta alegria como Jesus traz para nós. Isso é motivo de nós cada dia se apegarmos com Ele, porque nas lutas Ele está com nós, nas dificuldades Ele também está com nós, nas tristezas Ele também está ali do nosso lado, e na alegria Ele também está presente, porque Ele gosta de ver os seus filhos alegres, Ele gosta de ver-nos felizes, porque Deus, Ele é alegria, Deus, Ele é paz. E nesta manhã, esta palavra que vem nos edificando sobre fé, que vem nos edificando sobre segurança, eu quero estar orando com vocês. Você que às vezes está passando por dificuldade e acha que Deus não está te ouvindo, acha que Deus esqueceu de você. Mas nesta manhã, eu venho afirmar para você que Ele não esqueceu. Da mesma forma que Ele lembrou dos seus discípulos ali, passando por aquela dificuldade, Ele também está lembrando de você. Ele nunca esquece, mas só que na hora certa, Ele vai chegar e vai te dar a grande vitória, e você será feliz, você sentirá segurança, porque não é um fantasma, não é uma coisa estranha, mas é Jesus de Nazaré. É esse que eu venho trazer para você nesta manhã, para que venha alegrar a sua alma, alegrar o seu coração nesse grande dia que tem pela frente. Vamos estar orando. Deus amado, Deus querido, nesta manhã maravilhosa, a qual entrego aqui todos estes ouvintes na Tua presença, onde aqui na Tua palavra
Nos momentos difíceis, o Senhor tem socorrido os seus discípulos. E nesta manhã, eu peço que o Senhor venha socorrer os teus filhos, os teus ouvintes nesta manhã. Estas pessoas que estão necessitando de uma grande vitória do Senhor. Às vezes ela possa estar sentindo no fundo do poço, possa estar sentindo com seu semblante caído, mas que nesta hora o Senhor venha levantar, venha pegar em suas mãos e dar a grande vitória em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.